Uma tragédia hoje cedo chocou quem passava pela canaleta do biarticulado no Capão da Embuia. Um adolescente de 15 anos que pegava a rabeira num biarticulado foi atropelado por outro ônibus que fazia a ultrapassagem. O rapaz perdeu o controle da bicicleta e parou embaixo do rodado do coletivo. Conta pra mim, Dani Sivieri, como é que foi isso hoje de manhã? Que tragédia, hein? Que tragédia, viu, Jasson? A gente pode perceber pelas imagens que foram ao ar agora o momento exato em que tudo isso aconteceu. Tivemos informação, então, de que esse adolescente de 15 anos foi por volta ali das 8h10 da manhã aproximadamente. De fato, as testemunhas confirmaram ali no local que o rapaz estava segurando no ônibus biarticulado, pegando rabeira, quando o acidente aconteceu. Mas tivemos moradores da região e testemunhas que comentaram que ouviram o ônibus alimentador, o amarelo, que faz a ultrapassagem, que atropela o adolescente, por várias vezes buzinar. E aí acontece toda essa situação. A gente nota que, quando o ônibus passa, inclusive, viu, Jasson, ele já estava um certo tempo. Depois que atropela, o ciclista já estava mais ou menos na metade do ônibus. Então a gente não sabe exatamente o que aconteceu, se de repente com um vácuo, né, do ônibus, ele acabou se desequilibrando e caindo. O que chama atenção é que ele estava pegando rabeira do lado esquerdo do biarticulado, quando toda essa tragédia aconteceu. Daqui a pouquinho a gente tem uma reportagem completa. Já está pronta, então já dá para a gente chamar. Vamos assistir então essa reportagem que nós preparamos. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento da ultrapassagem do ônibus alimentador ao biarticulado. Repare que é possível perceber o exato momento em que o ciclista, de apenas 15 anos, é arrastado e acaba embaixo do rodado do ônibus. Era em torno das 8h15 da manhã, aproximadamente, quando esse acidente aconteceu aqui no Capão da Embuia, na Avenida Presidente Afonso Camargo. A gente pode perceber o ônibus parado ali, um lençol branco. E olha o estado que ficou a bicicleta, completamente destruída. Tinha um biarticulado à frente, ele estava na traseira desse biarticulado de bicicleta. Aí a gente não sabe se ele acabou se desequilibrando, enfim. E o ônibus que vinha logo atrás, né, acabou passando por cima dele. Essa testemunha, que prefere não ser identificada, explicou que o motorista do ônibus viu o ciclista e mesmo assim ele não reduziu a velocidade. Ele tinha totalmente visão ali e o ônibus simplesmente não parou, continuou, seguiu, né? A gente não sabe se foi pela pressa, não podemos, né, dar uma explicação certinha como foi, mas pelo nosso ponto de vista ele enxergou o ciclista, até porque o ciclista acenou para ele. E ele continuou. Só com a chegada da perícia que a vítima foi identificada. O adolescente tinha apenas 15 anos. O motorista do ônibus foi ouvido pelos policiais do Batalhão de Polícia de Trânsito e liberado. Ele falou que foi tudo muito rápido, né? Que ele estava passando e de repente escutou barulho, daí ele já parou imediatamente. Nós tentamos contato com o motorista e alguém da empresa, mas eles preferiram não comentar o acidente. A gente reitera, né, essa questão do ciclista, ele tá circulando na canaleta. Por mais que a pessoa diga que está prestando atenção e tudo mais, mas às vezes é um segundo ali de desatenção que acaba ocorrendo todo um acidente ou teste desse tipo de tragédia aí. As pessoas sabem que não podem e não devem circular pela canaleta, mas mesmo assim, não é só o caso desse adolescente, né? Muita gente insiste também em andar pelas canaletas dos ônibus. Agora, será que realmente o motorista percebeu e não parou o ônibus? Se isso ficar realmente comprovado, a situação é complicada, fica complicada ainda para ele. Porque se viu, tinha que parar imediatamente. O ciclista estava errado de estar andando na canaleta? Poderia até estar, né? Mas a vida, né, o socorro à vida tem que ser realmente imediato, né, Dani? Exatamente, viu, Jasson? As testemunhas comentaram conosco que o motorista teria visto, porque uma pessoa desceu do ônibus, um passageiro, comentando que ele viu e que, inclusive, ele e o ciclista teriam trocado algumas palavras ali. Ambos estavam exaltados nessa situação toda. E aí, realmente, Jasson, como você disse, o ciclista está errado. Se trata de um adolescente de 15 anos, claro que tem placa, que todo mundo sabe que não pode andar de bicicleta na canaleta, mas o fato é que, pelo menos os moradores da região e as testemunhas estavam indignados com essa situação. Quem viu tudo, pelo menos foi o que nos falaram no local, viu, Jasson? Que o motorista teria percebido. A gente não sabe se o que pode também ter acontecido é que na hora que o motorista foi desviar, talvez o adolescente tenha saído na mesma hora, enfim. Infelizmente, a gente não sabe o que aconteceu. O acidente aconteceu na pista para quem vai sentido centro. E a gente percebe que o ônibus está fazendo a ultrapassagem pela contramão, que é normal em alguns trechos, porque o biarticulado acaba andando um pouco mais lento ali. Mas, infelizmente, aconteceu tudo isso. O ciclista estava realmente entre os dois ônibus ali. A gente sabe que ele estava segurando do lado esquerdo, né,
do biarticulado ali mais para... A gente não sabe se ele tentou sair antes, enfim, se não deu tempo, o que aconteceu. Só que lá, até pela cena que era bastante forte de toda a situação, muitos ciclistas, inclusive, pararam, estava todo mundo muito condoído ali no local e, né, infelizmente, não tem como ser diferente. Uma tragédia que aconteceu ali, que tirou a vida de um adolescente de 15 anos. Inclusive, conhecidos do rapaz comentaram que ele estava recém começado a trabalhar, já estão começando a vida dele profissional, inclusive. Pois é, 15 anos de idade, né? Começando a trabalhar. A gente sabe o quanto de sonhos a gente tem com 14, 15 anos de idade. Comecei a minha vida de trabalho com 14 anos, né? Com 15, ganhei a minha primeira bicicleta, né? E assim deve ter a vida também de tantas outras pessoas, talvez até mesmo a história desse adolescente que tinha tantos sonhos, talvez, pela frente e que, infelizmente, foi interrompido nesse acidente. A gente lamenta, eu lamento profundamente a morte desse adolescente. Quero, inclusive, externar aqui os nossos sentimentos à família desse adolescente. Infelizmente, uma tragédia, mas mais um caso, doutora Márcia, mais um caso que serve de alerta. Agora, a polícia tem que levantar essa situação, se realmente houve alguma omissão no atendimento a esse jovem, já que se percebeu que havia acontecido o acidente e que o ônibus não parou, né? Isso também. Existia alguma discussão antes entre o motorista e o ciclista? Também não se justifica, no meu modo de entender, né? Agora, eu imagino que a polícia deve apurar também esse tipo de situação, não é, doutora? Tem que se apurar se for um acidente, se não. Se foi um crime de trânsito, seja ele de forma culposa ou de forma dolosa, o que aconteceu, se essa discussão motivou o atropelamento, se foi um descuido por parte do motorista ou se não foi um descuido por parte do ciclista. Mas você bem muito fala, né? O importante, eu acho que o que fica mais nítido aqui é realmente o cuidado com a preservação da vida, né? Esse adolescente, uma criança de 15 anos, praticamente uma criança, né? Que perde a vida por estar, infelizmente, num lugar que ele não deveria estar, né? A gente sabe que as canetas são perigosas. Por quê? Porque são ou veículos ônibus, né? Ou são veículos de trânsito rápido, como ambulâncias, viaturas policiais, que ali passam e que realmente o risco é muito maior do que andar em qualquer outro lugar. Então a gente realmente se solidariza com a família, mas entendemos que fica o alerta para os demais ciclistas. Evitem andar na canaleta. É possível andar em outros lugares que o risco é muito menor, Jasson.